5 anos de faculdade, ralando, carregando vademecum para todo lado, estudando, dando um duro danado e finalmente acabou, finalmente formou, está com o seu diploma na mão. E aí, nesse momento, surgem muitas dúvidas para os jovens advogados e para as jovens advogadas. O que fazer agora? Será que já dá para sair processando todo mundo? Será que já dá para começar a fazer uns casos, atender alguns clientes? Né? O que precisa? Como dar os próximos passos? O que fazer para dar o próximo passo? Né, para começar efetivamente a trabalhar, para começar efetivamente a atuar. E esse momento costuma gerar muitas dúvidas, né, costuma gerar muitos questionamentos aos jovens profissionais, o que leva muitos advogados a não formalizarem a sua profissão, a não formalizarem a sua prestação de serviço, não constituir um CNPJ, não constituir uma pessoa jurídica e ficar trabalhando ou prestando serviços como autônomo. E isso não chega a ser efetivamente um problema, ter um grande problema, mas gera muitos custos, principalmente na parte tributária. Pois a partir do momento que você presta serviço como autônomo, sem constituir uma pessoa jurídica, você paga muito mais caro para prestar os seus serviços e também perde um pouco da credibilidade. Você trabalhar sem um CNPJ, sem uma pessoa jurídica, sem ter o seu escritório formalizado, acaba tirando um pouco da formalidade, do profissionalismo que você passa, da imagem que você passa aos seus clientes. Então hoje nós vamos esclarecer todas essas dúvidas, vamos ver o passo a passo, o que precisa fazer, o que pode, o que não pode, para que você comece a atuar da forma mais correta possível, com tudo organizado, com tudo formalizado e possa ter o máximo de lucro possível aí na sua advocacia, na sua prestação de serviço. Basicamente, tem 4 passos principais que você vai precisar seguir, 4 procedimentos que você vai precisar cumprir, requisitos aí que você tem que atender para constituir a sua pessoa jurídica, para começar o seu escritório, para formalizar, profissionalizar a sua prestação de serviços, tá? Eu vou falar os 4 passos aqui, eu até deixei eles aqui para facilitar e depois nós vamos passar um a um explicando o que é, como que funciona, o que precisa, por que precisa, né? E aí passo os procedimentos certinho para que vocês possam seguir aí o passo a passo, de organizando a documentação, organizando tudo que precisa para formalizar. Então, os 4 passos principais são registro na OAB, tá? Abertura do CNPJ, alvarás de funcionamento, tanto da prefeitura quanto dos bombeiros. Em regra, são 4 passos principais, tá? Dentro de cada um desses, vocês vão ver que tem muitos requisitos, tem muitos procedimentos, mas nós vamos passar detalhadamente um a um para que vocês entendam bem certinho como que funciona, como que fazer e não tenham dúvidas aí no final para constituir a pessoa jurídica de vocês, profissionalizar o seu serviço e já começar a trabalhar. Antes de mais nada, antes de começarmos aqui irmos aos procedimentos efetivamente, é muito importante que vocês entendam a importância dessa formalização e dessa profissionalização. É um procedimento um pouquinho chato, é um procedimento que vai demandar algum esforço, algum trabalho, mas é fundamental que vocês façam, porque a partir do momento que você sai da faculdade e vai começar a prestar os seus serviços, você já não é mais só um advogado, você já não é mais só um profissional da área jurídica, você é também um empresário, você precisa empreender na sua advocacia, você precisa gerir o seu negócio, então são muitos pontos que você vai precisar administrar. E é fundamental ter tudo organizado, tudo formalizado para que viabilizar o seu crescimento. Mas se você tem tudo certinho, tudo organizado, formalizado, emite as notas, tem ali o seu CNPJ constituído, conforme você vai crescendo, as coisas ficam muito mais fáceis do que se você começar de qualquer jeito, sem uma formalização, e aí lá na frente, quando você já está com o número de clientes, com o número de casos, você tentar formalizar, vai ser muito mais trabalhoso, muito mais oneroso, e fora que pode dar problema, né? Então, emitir nota de tudo que entra na sua conta, né? Ter tudo organizado, tudo formalizado, vai te poupar
tempo, dinheiro e principalmente dor de cabeça lá no futuro. Então vamos lá, passou na faculdade, terminou a faculdade, o primeiro passo é o registro na OAB. O registro na OAB nada mais é do que o teu credenciamento dentro da OAB. A OAB é o órgão que regulamenta a atividade jurídica no território nacional. Para você exercer a sua advocacia, para que você possa ser advogado, você precisa ter o seu registro na OAB, você precisa ser registrado na OAB. Não adianta passar na faculdade, não adianta tentar advogar de outra forma, porque a única forma de você conseguir exercer a profissão é com o registro ativo na OAB. Então, para ter esse registro, você vai precisar fazer a temida prova da OAB, né? Quem está aí no meio jurídico, está cursando a faculdade, com certeza já sabe o que é, já ouviu falar, né? E a partir ali dos últimos anos da faculdade, você já pode prestar a prova, né? São 2 fases, você vai lá, tem que passar. Passando na prova, você já pode pedir o seu registro, né? Aí você vai fazer o seu registro, você vai ficar cadastrado lá dentro do seu estado, vai vir uma carteirinha, você vai ter um número e esse número é o que te habilita, né, o que te deixa apto aí para exercer a advocacia, tá? O que você precisa para fazer esse registro? Além de passar na prova, né, que é o primeiro requisito, existem alguns requisitos objetivos que você precisa atender que estão dispostos lá no Estatuto da Advocacia. Eu vou ler aqui para vocês. São requisitos objetivos, tá? Você vai ter que cumprir ali e aí você já pode solicitar o teu credenciamento lá no OAB. Ter capacidade civil, né? Então já tem a idade mínima aí. Ter em mãos o diploma ou a certidão de graduação. Por que isso aqui é importante? Muitas pessoas fazem o exame da OAB antes, né? Quando estão lá na 8ª, 9ª fase, agora pode fazer um pouquinho antes, então 9ª, 10ª fase, antes de acabar a faculdade o pessoal já faz e às vezes passa. Não importa se você passou antes, o registro da OAB você só vai conseguir fazer depois que você tiver formado, tá? Então ainda que você passe na prova da OAB antes de finalizar a graduação, antes de finalizar a faculdade, para você exercer a advocacia efetivamente, pedir a sua credencial, você precisa ter finalizado, então tem que esperar vir o diploma. Capacidade civil, ter em mãos o diploma ou a certidão de graduação emitido por instituição de ensino oficial, credenciada pelo MEC e tudo mais. Precisa ter o título de eleitor regular e, para os homens, a quitação com o serviço militar. Você vai ter que apresentar esses documentos, né? Além disso, existem alguns requisitos subjetivos para você exercer a profissão. Esses aqui, na prática, eles não são muito avaliados, mas é interessante que você tente aí cumprir, né, que são não exercer atividade incompatível com a advocacia, ter idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho, tá? Então, você vai ter que apresentar os documentos e, teoricamente, cumprir esses requisitos subjetivos aí, né, que não exercer atividade incompatível, idoneidade moral e prestar o compromisso. Com toda essa documentação em mãos, cumprindo ali os requisitos subjetivos, você vai ter que solicitar o seu registro na OAB. Essa solicitação você faz no que a gente chama de seccional da OAB da sua cidade ou da qual ela faça parte. Em resumo, é a OAB aí da sua cidade, a OAB da sua região, tá? Não sei, às vezes não vai ter na tua cidade, não vai ter uma OAB, mas vai ter na cidade vizinha, vai ter ali próximo, então você vai fazer a solicitação na seccional da sua cidade, né, ou da que ela faça parte. O que é seccional? Seccional nada mais é do que um órgão regional, como se fosse uma filial da OAB, né? A OAB é um órgão nacional, mas para que tenha um contato mais próximo com os advogados, um amparo mais próximo, né, e mais regional também, existem seccionais, que são como se fossem filiais, né, em várias cidades aí para estar o mais próximo possível da classe, da categoria dos advogados em atuação. Então, você pega a documentação, vai aí na OAB da sua cidade ou da cidade mais próxima, né, na seccional da qual você vai fazer parte, e faz o seu requerimento de inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse requerimento,
cada OAB, cada estado, cada seccional tem um procedimento, tá? Existe a regra geral prevista ali no Estatuto da Advocacia, mas algumas vão exigir que você leve a documentação física, outras vão exigir que você leve autenticado, outras possibilitam fazer o pedido pela internet. Então, o procedimento você vai ter que ver na sua OAB como que é. Mas, em regra, você vai ter que apresentar essa documentação e fazer o requerimento. Esse requerimento, algumas vão ter modelo, outras não, outras nem precisa requerimento, só você ir lá entregar a documentação e eles mesmos fazem ali. Então, aí isso você vai ter que verificar na sua OAB. Mas vai ter uma documentação e o requerimento. Vai ter um custo, você tem que pagar uma taxa, faz o requerimento, apresenta a documentação e aguarda a sua inscrição ser finalizada e você vai ser avisado aí para receber a sua credencial. Geralmente tem uma cerimônia, né, que você vai lá com seus familiares, aí pega, faz o juramento, eles falam algumas regras do exercício da advocacia, te apresentam ali para os advogados, para o grupo jurídico da sua seccional e aí você já está, né, pronto com a sua credencial em mãos, já faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil, já é efetivamente advogado. Aqui também costuma surgir uma dúvida. Carol, eu terminei a faculdade, já formei, eu já tô pegando alguns casos, mas ainda não passei no AB. Ou até já passei, mas a minha credencial ainda não veio. Né? Cidades mais do interior, às vezes demora até 6 meses, aí 8 meses para vir. Ainda não veio. Eu já posso advogar? Não pode, tá? Não pode. O Estatuto da Advocacia não permite. Para você advogar, você tem que ter a sua credencial. Tem que ser o seu número de inscrição lá nos quadros da ordem. É uma forma de formalizar a profissão, né? De ter algum tipo de controle e de ter normas também para que os advogados cumpram, tá? Então, você só pode advogar se você tiver o seu número da OAB, se você estiver inscrito nos quadros da OAB. Não é permitido nem advogar e nem constituir sociedade, se você não tem OAB ainda. Então, digamos que você tem lá alguns colegas ou alguns amigos que já passaram, formaram uma sociedade e você vai, então, entrar com eles ali para ir trabalhando até que venha a sua OAB. Não pode. Hoje, a OAB ainda não permite integrar sociedade pessoas que não são advogados, tá? Então, você vai ter que esperar, né, ter tudo certinho, tudo formalizado para aí sim começar a prestar os seus serviços. Com a sua inscrição nos quadros da OAB, com a sua inscrição aí como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil, o próximo passo é decidir se você vai trabalhar sozinho ou em sociedade. E por que isso é muito importante? Se você trabalhar sozinho, existe a possibilidade de você constituir uma sociedade unipessoal de advocacia. O que significa isso? Significa que você vai ter um CNPJ, você vai constituir uma pessoa jurídica e vai trabalhar sozinho. Você vai ter uma sociedade, mas vai ser de uma única pessoa. Você pode ter funcionários, você pode fazer contratações, mas você não pode ter sócios. É uma sociedade, como o próprio nome diz, unipessoal. E aí você pode estar se perguntando, mas Carol, se eu vou trabalhar sozinho, para que eu vou fazer uma sociedade unipessoal? A grande diferença de constituir uma sociedade unipessoal é na tributação. Se você trabalhar sozinho, prestar serviços como autônomo, sem ter um CNPJ, sem constituir uma sociedade, você vai pagar o imposto de pessoa física. Todos os seus rendimentos vão ser tributados aí na faixa dos 27,5%. Então, de tudo que você ganhar, você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Enquanto que na sociedade unipessoal, você vai pagar como se fosse uma sociedade simples. Então, você vai pagar aí em torno de 4,5%. Olha a grande diferença. Nós estamos considerando aqui que você vai prestar os seus serviços formalmente, vai emitir nota, tudo certinho. E quando você for fazer as suas declarações, ao invés de pagar 27,5%, você vai pagar 4,5%. Então, você vai ter um custo muito menor, é menos oneroso para você.
Por isso a importância de, ainda que você decida trabalhar sozinho, ainda que você decida não ter uma sociedade nesse início, você constitua uma sociedade unipessoal para formalizar, para ter um CNPJ, constituir uma pessoa jurídica e ter menos custos para prestar os seus serviços. Se você decidir trabalhar sozinho, então você faz aí a sociedade unipessoal, e se você decidir trabalhar com outras pessoas, constituir efetivamente uma sociedade, aí você vai fazer uma sociedade simples. Em qualquer dos casos, o procedimento é o mesmo, tá? Você vai fazer um requerimento na OAB aí da sua cidade, na seccional da sua cidade, pagar uma taxa, apresentar alguns documentos e aguardar o seu CNPJ. Então, você vai ter um registro para a sua sociedade, para a pessoa jurídica, assim como você fez um registro para a pessoa física lá no AB. Além do CNPJ, a sua sociedade terá um número de inscrição nos quadros da OAB como sociedade, e esse número também você vai usar e pode usar, né, para trabalhar efetivamente. Ao invés de assinar como pessoa física, você pode assinar como sociedade as suas petições e movimentar os seus processos. O procedimento para a constituição da sociedade é o mesmo, sociedade unipessoal ou sociedade simples, tá? E segue basicamente o mesmo procedimento para a inscrição do advogado no OAB. Você vai fazer um requerimento, e esse requerimento varia aí de acordo com cada seccional. Algumas aceitam requerimento tudo online, todo o procedimento é feito online. Outras exigem um requerimento assinado, preenchido de próprio punho, com reconhecimento de firma. Outras pode ser um requerimento simples, só assinado. Então, você vai ter que se dirigir até a OAB da sua cidade, até a sua seccional, e verificar qual que é o procedimento que eles exigem aí. Mas, em via de regra, tem um requerimento para fazer. Você vai ter que um requerimento formal com o pedido de constituição da sociedade. Junto com esse requerimento, também tem um custo. Assim como tem o custo para a inscrição da pessoa física, terá o custo para a inscrição, registro da sociedade. Então, você vai ter que pagar uma taxa, e junto com o requerimento e o pagamento da taxa, você tem que apresentar alguns documentos. Esses documentos estão listados lá no provimento da OAB número 112 de 2006. Só que algumas seccionais exigem documentos complementares. Então, verifique o procedimento na sua seccional. Se a sua seccional OAB da sua cidade não tiver nenhuma listagem de documento específica que ela exige, segue o provimento 112 de 2006, que exige o quê? O requerimento, o pagamento da taxa, a apresentação de um contrato social. E o que tem que ter nesse contrato social? Razão social, que nada mais é que o nome da sociedade, seguindo ali as normas pré-definidas pela OAB, o endereço, o local de atuação, onde que vai ser a sede da sua empresa, onde que vai ser o seu escritório. E aqui, se você não tiver um endereço, se você ainda não tiver uma sede física, pode usar o seu endereço pessoal, não tem problema. O objeto, que vai ser sempre a prestação de serviços advocatícios, né? Aqui pode ter especificações de ramos, mas o mais indicado é que você deixe a prestação de serviços advocatícios de forma genérica, que aí você pode abranger tudo que for necessário e não corre o risco de exercer uma atividade fora do que está no teu contrato social. A extensão da responsabilidade dos sócios ou de cada sócio. Se for uma sociedade unipessoal, a responsabilidade é ilimitada. Você responde por todos os prejuízos que você vier a causar para os seus clientes, assim como responderia atuando como pessoa física. E na sociedade simples, se tiver mais sócios, aí pode ter uma diferença de responsabilidade para cada um. Aí você vai ter que especificar no seu contrato, né, a responsabilidade de cada um, o capital social, a participação de cada sócio nesse capital, quem será o responsável pela administração da sociedade, então o administrador legal da pessoa jurídica. Divisão de lucros, já tem que estar estabelecido como que será feito a divisão de lucros, e o prazo de duração, se essa sociedade ela é temporária ou indeterminada. Então, se você tiver qualquer dúvida quanto às informações que tem que ter no contrato social, vai lá no provimento 112 de 2016 e confere as regras gerais. E verifica também na seccional da sua cidade para ver se tem algum regramento específico. Às vezes eles exigem algumas informações complementares e aí você já faz certinho. Mas via de regra é o que está no provimento. E basicamente
O contrato social é o contrato social de uma empresa. Você pode pegar de qualquer empresa, vão ter todas essas informações, que são as informações padrões aí exigidas, tá? Então, faz o requerimento de inscrição, paga a taxa, apresenta junto com o contrato social, seguindo ali as informações obrigatórias lá do provimento 112 de 2016, e aí é só aguardar que em breve você terá o seu registro, o registro da sua sociedade, com o número da OAB certinho ali da sociedade, que será um número diferente da OAB do advogado, pessoa física. Depois que você fizer o seu requerimento na OAB para registro da sua sociedade, esse requerimento será aprovado e aí nós vamos para o segundo passo, que é a abertura do CNPJ. A abertura do CNPJ costuma gerar muitas dúvidas, porque as empresas em geral abrem o CNPJ, fazem o requerimento de constituição na junta comercial. Mas no caso de sociedade jurídica, pessoa jurídica de advogado, pessoa jurídica, tudo é feito pela OAB. Todos os atos, todos os registros da nossa sociedade são feitos diretamente na OAB e na Receita Federal. Então você não precisa ir em nenhum outro órgão, não precisa ir na junta comercial, não precisa ir em qualquer outro lugar, será feito diretamente na OAB e na Receita Federal. Nesse passo aqui, eu sugiro que você contrate um serviço especializado, né? uma assessoria contábil ou uma contabilidade aí para te ajudar. Por quê? Existem muitas informações para serem preenchidas ali no momento da solicitação do CNPJ e às vezes se você coloca algum dado errado ou alguma informação errada, pode dar problema lá na frente e não passar na OAB. Mas se você tem algum conhecimento aí da área contábil, né, ou se arrisca a fazer sozinho, é direto no site da Receita Federal, tá? É um procedimento simples, porém tem algumas informações mais complexas, mas dá para fazer. É tudo online, nem precisa se dirigir até um ponto de atendimento da Receita Federal, você pode fazer de casa mesmo, direto pelo computador. E aí você vai solicitar, entrar lá no site da Receita Federal e solicitar o que eles chamam de DBE, que é Documento Básico de Entrada, tá? DBE, Documento Básico de Entrada. Essa solicitação é feita diretamente no site, online, vai pedir para você apresentar alguns documentos, né, documento pessoal e algumas informações sobre a pessoa jurídica, vai pedir algumas informações ali para você preencher, mas é bem simples, dá para fazer direto pelo site, né, mas ainda assim eu sugiro que você tenha alguma assessoria, algum auxílio aí, para que você preencha tudo certinho e não tenha problemas no momento da finalização do seu registro. Esse procedimento aqui de solicitação do CNPJ na Receita Federal, ele não tem nenhum custo, tá? Ele não vai ter nenhuma taxa, não vai ter nenhum encargo, então se tiver qualquer cobrança nesse sentido, você não está fazendo certo, não tem custo, pode ser feito tudo online, né? Só vai exigir aí que você apresente alguns documentos e algumas informações para finalização. Com o contrato social registrado na seccional aí da sua cidade, na sua seccional da OAB, com o CNPJ solicitado na Receita Federal, nós vamos para o próximo passo, que é o alvará de funcionamento na prefeitura. Gente, esse alvará de funcionamento, ele é necessário ainda que você preste o serviço online, tá? Ainda que você não tenha um escritório físico, ainda que você preste os seus serviços de forma online, de forma virtual, para exercer a sua profissão, você vai precisar desse alvará de funcionamento da prefeitura. O alvará de funcionamento, assim como os procedimentos para registro da sociedade, mudam de acordo com cada cidade, tá? Algumas prefeituras você pode fazer a solicitação de alvará online, outras tem que ser presencial, algumas vão exigir documentos, outras não, algumas vão exigir preenchimento de requerimento e informações, outras não, algumas vai ter taxa, outras não, alguma taxa vai ser maior, outra menor, enfim. O que você precisa saber é que você precisa de um alvará de funcionamento da prefeitura. Ainda que seja para prestar serviço online, ainda que você atue de forma virtual, ainda que você não tenha um espaço físico, não tenha um escritório físico, precisa do alvará de funcionamento. Como que eu vou saber como fazer esse alvará? Na prefeitura da sua cidade.
Basta ir até a prefeitura ou ligar ou entrar ali no site e ver o procedimento e a documentação necessária para requerimento de alvará de funcionamento, tá? O nome é sempre alvará de funcionamento, só verificar os procedimentos e documentação necessária aí na sua cidade, na cidade onde você vai exercer, né, a sua advocacia. E se eu for exercer de forma online, que vai ser em todo o Brasil, como que eu faço? Na cidade onde você mora, né, onde você está presencialmente, ainda que não tenha escritório físico, onde você vai emitir as suas notas, né, onde vai ser o seu endereço, o endereço da sua sede. É ali que você vai solicitar o seu alvará de funcionamento na prefeitura. Com o registro da sua sociedade na OAB, com a constituição do seu CNPJ na Receita Federal e com o alvará de funcionamento da prefeitura, o quarto e último passo é o alvará dos bombeiros. O procedimento para a solicitação do alvará dos bombeiros é basicamente o mesmo da prefeitura. Alguns vão exigir documentos, requerimentos, informações, cobrar uma taxinha, outros não vai ter nada disso, ou vai ter totalmente diferente. Mas o que você precisa saber, assim como o alvará da prefeitura, é que você precisa de um alvará, uma licença de funcionamento dos bombeiros, tá? E aí você vai verificar o procedimento aí na sua cidade, com os bombeiros aí da sua cidade e fazer o requerimento desse alvará. E aí você vai ter os 4 passos cumpridos para começar a atuar efetivamente. Você está com a sua pessoa jurídica, com a sua sociedade pronta para funcionar. Eu sei que parece muita coisa, eu sei que parece complexo, que vai dar muito trabalho, mas, gente, é o primeiro passo. Não deixem de formalizar a sua atuação, não deixem de constituir o seu CNPJ, não deixem de registrar a sua sociedade, ainda que seja uma sociedade unipessoal, porque você vai ter um ônus financeiro muito menor. Hoje pode ser que você nem declare imposto de renda, que você nem esteja preocupado com isso, mas a sua advocacia vai dar certo. Daqui a pouco você vai estar faturando muito e aí você vai ter que se preocupar em regularizar toda essa atuação que foi feita de forma irregular, né? Emitir nota, e aí o teu custo vai ser muito maior, né? Por que passar 27,5% dos seus rendimentos se você pode passar só 4%? Então, diminui o seu ônus financeiro, diminui a sua carga tributária e fora que passa muito mais profissionalismo. Você receber o valor de um cliente lá e já emitir a nota fiscal, entregar para ele, isso passa uma seriedade do seu serviço, passa um profissionalismo muito maior. E pode parecer besteira agora no começo, quando você está iniciando, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, segue o passo a passo, são só 4 passos, né? Você vai ter que ir atrás aí, buscar documentos, ver procedimento e tal, mas vale a pena. Não deixe de cumprir, começa certinho. Quando a sua advocacia alavancar, eu tenho certeza que ela vai alavancar, você já está com tudo formalizado e só vai precisar se preocupar com o seu crescimento profissional.